Pessoal, diretamente aqui de San Antônio, com a doutora Renata Sandoval, coordenadora da oncogenética do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e do Hospital da Criança e também pesquisadora associada do Dana-Farber. Ela acabou de apresentar aqui em um dos locais mais importantes de apresentação de pôsteres deste congresso a respeito de uma coorte grande de pacientes com lifraumene que tinham tumores receptores hormonais positivos. E ela trouxe aqui dados muito importantes sobre o prognóstico, a sobrevida dessas pacientes. Eu queria então abrir aqui para a Renata para que ela possa trazer os dados que acabaram de ser apresentados numa sessão de highlights, spotlights de pôster aqui de San Antônio. Muito bem, obrigada, Rodrigo. Então, esse é um trabalho que começou em 2022, na verdade é uma coorte internacional multicêntrica com colaborações do Brasil, Estados Unidos, Itália, França. E é uma coorte, então, retrospectiva e prospectiva e que o nosso objetivo é ver desfechos mesmo de tratamento para esse subgrupo de pacientes, né? Pacientes com síndrome de Lifraumene. E o que chamou muito a nossa atenção, a gente avaliou então o tempo livre de recorrência em 5 anos, né? De acordo com os diferentes subgrupos de câncer de mama. E a gente poderia esperar, às vezes, que triplo negativo, HER2 positivo iriam pior, né? Mas o grupo que foi pior foi os tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, né, os tumores luminais. E a gente teve, então, uma coorte imensa, né, nesse último data pool, eram mais de 400 pacientes. Os que preencheram critérios para essa análise foram 241, né, que tinham receptor de hormônio HER2 disponível. E do subgrupo receptor hormonal positivo, HER2 negativo, a gente avaliou 104 pacientes. E esses pacientes, então, em comparação com os outros subgrupos, só 70% deles estavam livres de recorrência em 5 anos. E a gente poderia olhar, poxa, mas será que faltou alguma coisa de tratamento? Parece que não, né? 70% das pacientes tinham recebido mastectomia, 41,3% radioterapia e 2/3 quimioterapia. E era uma coorte com tumores muito iniciais, né? Então 82% T1, T2 e 46% N0. Então, a princípio, parece não ter faltado tratamento. Em termos de terapia endócrina adjuvante, 81,7% das pacientes tinham recebido, a maior parte tamoxifeno, mas uma outra parte também recebeu supressão ovariana, em torno de 22%. Então, o que a gente observou realmente é um pior prognóstico nesse subgrupo e a gente precisa entender se isso está sendo observado pela idade precoce, então realmente é uma coorte com a maior parte das pacientes sendo abaixo de 45 anos. Então, será que é só isso ou tem alguma coisa a mais de biologia tumoral associada à mutação mesmo do TP53 no tumor? E são passos para outros projetos, né, que a gente está fazendo em paralelo, o estudo caso controle, fazer a expressão gênica, né? Então, a gente precisa aprofundar aí essa análise, né, para a gente ter certeza do que a gente está vendo é real. Não, perfeito. Acho que realmente para uma mensagem final é que a doutora Renata está trazendo aqui uma importante informação a respeito do prognóstico de pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo na síndrome de Lifraumene, mostrando aqui que mesmo recebendo um tratamento adequado, tumores não tão avançados, infelizmente elas tiveram um prognóstico pior do que os outros subgrupos. Portanto, nós precisamos ficar atentos e, sem dúvida, continuar acompanhando a doutora Renata, torcendo para que próximos estudos consigam esclarecer por que isso está acontecendo e a gente consiga utilizar essa informação para melhorar ainda mais os tratamentos dos nossos pacientes com síndrome de Lifraumene.